Bom dia a todos! Começa agora mais uma videoaula de Geografia. Aqui quem fala é o professor Ivan Creuvo. Falo em nome do Colégio Estadual Leonídio Castro e Silva, direto da plataforma Classroom. Estamos aí em pleno período de isolamento social, em virtude da pandemia do coronavírus. O tema para essa semana é Climas do Globo. O nosso objetivo é classificar, localizar e caracterizar os principais climas do planeta. Só lembrando que na aula passada já retratamos aí os elementos do clima e também os principais fatores externos que influenciam o clima de uma região. Bom, pessoal, o primeiro clima aí que nós temos é o clima polar. Esse tipo de clima ele está presente principalmente no Polo Norte e também no Polo Sul, além das altas montanhas, né? Regiões com elevadas altitudes. Esse clima, a principal característica dele é o frio intenso, tá? Durante a maior parte do ano, as regiões que têm essa incidência desse clima é coberta por gelo e tem uma temperatura aí abaixo de zero. As regiões que têm o clima polar vêm sofrendo aí os efeitos do aquecimento global, né? Que em virtude aí do efeito estufa vem provocando o derretimento das geleiras. Observem aí que nós temos a primeira imagem, a presença do urso polar, um animal que está na lista de ser extinto, tá? E nós temos uma segunda imagem que é um mapa que mostra essa área com azul mais intenso, que é justamente nessa área que ocorre o clima polar, principalmente no Alasca, Groenlândia, Sibéria, Antártida, o norte ali, né, da Rússia. Então ali é onde está presente esse clima polar, que por sinal é nesse clima polar, nessa região, que ocorre aí os fenômenos, né, da grande noite polar e do grande dia polar. Bom, vamos analisar agora esse climograma. Primeira coisa que vocês têm que entender, o que é um climograma? Tá? Vamos analisar a palavra climograma, ou seja, gráfico de clima. Então, assim, geralmente os principais climas do mundo, né, eles têm um climograma, eles têm um gráfico que vai mostrar duas informações importantes. Uma escala, dá para observar aí na imagem, né, que nós temos aí uma escala de chuva, representada por essas colunas azuis, né, e nós temos uma linha vermelha que representa uma escala de temperatura. Então, para ficar mais fácil, né, são duas informações importantes aí. Temos uma outra informação que a gente tem que deixar claro, são essas letras que vocês observam aí. Então, geralmente essas letras, elas representam o quê? Os meses. Os meses do ano. Fevereiro, março, abril, maio, junho. Alguns gráficos aparecem aí no lugar do J a letra I, né? Alguns aparece a letra J, mas isso daí não importa. O fato é que cada letrinha que nós estamos observando aí é um mês do ano. Então nós temos colunas em azuis que mostra o índice pluviométrico, que é o índice de chuva, a quantidade de chuva que cai naqueles meses ao longo do ano. Esse é um gráfico aí, no caso da Groenlândia, região de clima polar. E essa linha vermelha mostra a temperatura. Claro, quanto mais baixo for a temperatura, principalmente quando está abaixo de zero, mais frio é. E quanto maior for essa linha, se ela estiver muito elevada, acima de zero, tiver 20, 30, 40 graus, aí representa mais calor. Então fica claro, pessoal, que esse gráfico ele é típico de uma região polar. Por quê? A linha vermelha está para baixo, a maior parte do ano, quer dizer, muito frio, né? É uma região de frio intensos, temperatura rigorosa.
Chuva não é muito forte no clima polar. Dá para perceber que as colunas não são tão altas, tão elevadas, porém tem um detalhe importante. As chuvas são poucas? São, porém elas são regulares. Ou seja, ela tem uma frequência de chuva ao longo do ano. Praticamente todos os meses chove um pouquinho, mas chove. Tá? Agora, fica claro num climograma como esse, e aí vale aí a dica para vocês, que as barras em azul é questão de chuva, não chove tanto. E quando você perceber que essa linha em vermelho ela está muito para baixo, como esse gráfico está retratando, fica nítido a questão do frio. Então, se você pegar um climograma desse no Enem, fica aí, né, algumas informações que é importante você saber interpretar esse gráfico. Bom, pessoal, temos aí mais um clima, né, nesse outro slide, que é o clima temperado, tá? Vocês podem observar aí que nós temos duas imagens, da esquerda, né, mostrando bem a questão da paisagem de uma região temperada, e da direita um mapa com destaque para a área rosa, que é aí nessas regiões que ocorre o clima temperado. Em países como Estados Unidos, Canadá, em continentes como a Europa e também em outras regiões como o Japão e a Rússia, tá? Esse clima temperado, ele é um clima com tendências mais para o frio do que para o calor, porém um frio bem menos intenso do que aquele que nós já vimos que é o clima polar, tá? O índice de chuva é de 1.500 a 2.000 milímetros, é um índice até bom, não é tão alto quanto o índice pluviométrico da Amazônia, mas também não é tão baixo quanto o índice pluviométrico do interior do Nordeste, tá? Possui aí as 4 estações do ano bem definidas, tá? Primavera, verão, outono e inverno. Então é um clima que você tem no final do ano, na época do Natal, por exemplo, é muito forte a questão das nevascas. É muito comum esse tipo de fenômeno, tá? E outra coisa importante, essa região do mundo, uma região temperada, é uma região de alta pressão, né? Você tem aí, pelo fato de ser uma região fria, então você tem uma pressão atmosférica muito forte nessas áreas. Então é muito comum tornados, ciclones, né? Você tem a questão aí também dos maremotos. Então é uma região de alta pressão. Olha só, temos aí mais um clima, dessa vez agora o clima mediterrâneo. Esse clima ocorre nas regiões próximo ao mar Mediterrâneo. Nós temos aí embaixo aí, dá para vocês observarem, temos um mapa à direita e temos uma área, um marrom mais escuro. Então ali, ó, principalmente no entorno do mar Mediterrâneo, ali no sul da Europa, norte da África, pedacinho da Ásia ali, é ali que acontece o clima mediterrâneo. Esse clima mediterrâneo, ele é um clima assim, engraçado, porque diferentemente do Brasil, ele possui duas estações como aqui no Brasil, né? Possui o verão e o inverno, principalmente verão e inverno, como é no nosso caso aqui. Porém, a diferença é que o verão para eles é muito quente e seco. O nosso já é chuvoso. E o inverno deles realmente são muito conhecidas e famosas as invernadas para eles. É chuva e frio, tá? E o nosso aqui é seco. Então lá, verão tem aquela cara de um verão tradicional. E o inverno é um inverno realmente tradicional também. O índice de chuva lá é 1.000 milímetros, não chove tanto igual no clima temperado, tá? Temos aí alguns exemplos de países, Grécia, Portugal, tá? Aquela região ali da Europa, ali do sul da Europa. Temos uma imagem aí do lado que mostra um pouco da paisagem desse clima mediterrâneo. Bom, nós temos agora mais um climograma,
tá? Claro, do clima mediterrâneo. É muito importante para vocês analisarem a parte de gráfico, que é muito comum no vestibular e também no Enem. Então, como eu já falei para vocês, colunas, essas colunas aí na vertical, em azul, é o índice de chuva. E essa linha vermelha representa a temperatura. Repare que no início do ano e no final do ano chove bastante, tá? Então, no início do ano para eles lá no norte, início do ano e final do ano é inverno. E é claro que o inverno deles é chuvoso. Meio do ano para eles é verão. E lá dá para perceber no gráfico aí, pessoal, que no meio as colunas estão praticamente não tem, praticamente não existem. Então, chuva, raridade acontecer, tá? Dá para observar aí, né? E essa linha vermelha, repara que no início do ano e no final do ano, ela cai por causa do frio. Então, na época do inverno, chove e faz frio. Na época do calor, é muito quente, muito seco, a temperatura está lá em cima. Dá para observar aí no gráfico que essa linha vermelha do centro do gráfico ela está em cima, porque altas temperaturas e, em compensação, pouca chuva. Chegou a vez do clima tropical. Esse daí é conhecido, né, por todos nós. Afinal, o clima tropical é o clima principal do Brasil, tá? É esse clima mais para tendências do calor durante a maior parte do ano, faz calor na maior parte do Brasil. Isso daí é fato, tá legal? Clima tropical porque fica entre os dois trópicos, né? Trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. O índice pluviométrico é de 1.700 milímetros anuais. Geralmente no Brasil, pessoal, a época assim que tem mais chuva é visível isso por todos nós brasileiros, estamos aí em Goiás, por exemplo, aqui em pleno centro-oeste, a região assim, né, ao final do ano assim que mais chove é exatamente nesse período aí de outubro até março, né, essa transição do final e do início do ano, é o período chuvoso, tá? Então nós temos duas estações assim clássicas, é o verão chuvoso e o inverno seco, então é muito visível. Geralmente todos os anos são assim, tem anos que chove mais, outros anos chove menos, mas mantém essas características, tá? Coloquei para vocês aí um mapa, essas áreas verdes do mapa representa aí o clima tropical. Então nós temos, claro, o clima tropical está presente em várias partes do mundo, África, lá na Austrália, né, algumas partes aí até dos Estados Unidos também, Argentina, Equador, Bolívia, enfim, toda essa área verde aí do mapa de vocês entre os dois trópicos é muito comum o clima tropical. E nós temos uma paisagem muito bonita aí, né? Uma praia típica do nosso litoral brasileiro, que é uma região assim. O Brasil é um país que tem um litoral extenso, com muitas praias. Quem não quer, né? Tá numa praia dessa daí, paradisíaca, um lugar bonito. Então esse é o clima do nosso Brasil, o clima tropical.